Marcos, capítulo 14. E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam: não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia, assentado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço. E quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai-a. Por que a molestais? Ela fez-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco e podeis fazer-lhes bem. Mas bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que, em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo-o, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como entregaria em ocasião oportuna. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água encontrar-vos-á, segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado e preparado. Preparai-a ali. E saindo seus discípulos foram à cidade e acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, foi com os 12. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro: sou eu? E outro disse: sou eu? Mas ele, respondendo, disse-lhes: é um dos 12, que põe comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou Jesus pão, e abençoando-o, o partiu, e deu-lhe, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue,
o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que eu beber, novo, no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E disse-lhes Jesus: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para Galiléia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder-lhe. E voltou 3ª vez e disse-lhes: dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. E logo, falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12 da parte dos principais dos sacerdotes e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus. Ora, o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é. Prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e beijou-o. E lançaram-lhe as mãos e o prenderam. E um dos que estavam presentes, puxando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. E respondendo Jesus, disse-lhes:
Saístes com espadas e varapaus a prender-me como a um salteador? Todos os dias estava convosco ensinando no templo e não me prendestes? Mas isto é para que as Escrituras se cumpram. Então, deixando-o, todos fugiram. E um certo jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu nu. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes e os anciãos e os escribas. E Pedro o seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote. Estava sentado com os servidores, aquentando-se ao lume. E os principais dos sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não o achavam. Porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificaram falsamente contra ele, dizendo: Nós ouvimos-lhe dizer: Eu derrubarei este templo, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o seu testemunho era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: Nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: És tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus disse-lhe: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e a dar-lhe punhadas, e a dizer-lhe: Profetiza! E os servidores davam-lhe bofetadas. E estando Pedro embaixo, no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo a Pedro, que se estava aquentando, olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus Nazareno. Mas ele negou-o, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele o negou outra vez. E pouco depois os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu e tua fala é semelhante. E ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E retirando-se dali, chorou. Marcos, capítulo 14. Este capítulo retoma o fio da narrativa, mas em circunstâncias solenes.
que se relacionam com o fim da vida do Senhor. Desde então, os escribas e os principais sacerdotes consultavam-se entre si em como poderiam prendê-lo à traição e matá-lo, pois temiam a influência do povo, que admirava as suas obras, a sua bondade e a sua complacência. Teriam, pois, querido evitar prendê-lo durante a festa, quando a multidão afluía a Jerusalém. Mas Deus tinha outros planos. Jesus devia ser o nosso Cordeiro Pascal, adorável Senhor. E ele oferece-se para ser a vítima de propiciação. Ora, sendo tais os planos de Deus e o amor de Cristo, não faltavam a Satanás agentes próprios para levarem a cabo tudo o que ele pudesse fazer contra o Senhor. Assim, oferecendo-se Jesus para a vítima, dentro em pouco o povo estaria disposto a entregar, mesmo aos gentios, aquele que, pela sua bondade e pelas suas obras, o tinha atraído. E a traição sem dificuldade o entregaria nas mãos dos principais sacerdotes. Mas os planos de Deus, que o reconhecia e o apresentava na sua graça, teriam o primeiro lugar. E a ceia em Betânia e a ceia em Jerusalém precederiam, uma a oferenda e a outra o ato de Judas. Isto porque, seja qual for a maldade do homem, Deus toma sempre o lugar que quer, e não permite nunca ao poder do inimigo que esconda os seus caminhos para a fé, nem deixa o seu povo sem testemunho do seu amor. Esta parte da história é muito importante. Deus põe em primeiro lugar os pensamentos e os temores dos chefes do povo para nos dar a conhecer. Mas deixa absolutamente tudo em suas mãos. E a maldade do homem, a traição e o poder de Satanás, quando operam da maneira mais enérgica e nunca estiveram tão ativos, não fazem senão cumprir os desígnios de Deus para a glória de Cristo. Antes da traição de Judas, Jesus recebe o testemunho do afeto de Maria. Deus põe o selo desta afeição sobre aquele que devia ser traído. E por outro lado, antes de ser abandonado e entregue, pode mostrar todo o seu afeto pelos seus, na sua última ceia com eles, na instituição da ceia e do lava-pés. Que belo testemunho do interesse que Deus põe em cuidar dos seus filhos e em consolá-los no mais sombrio momento da sua aflição. Notemos também de que maneira o amor por Cristo encontra, no meio das trevas que se acumulam em volta dos seus passos, a luz que dirige a sua conduta e a dirige precisamente para o que mais convinha neste momento. Maria não tinha nenhuma revelação profética, mas o perigo iminente em que o ódio dos judeus colocava o Senhor Jesus estimula o seu afeto e leva-a a realizar um ato que devia ser publicado por toda parte, onde a morte de Cristo e o seu amor por nós fossem anunciados no mundo inteiro. É o verdadeiro conhecimento, a verdadeira direção moral nas coisas do Espírito. O ato de Maria vem a ser uma ocasião de trevas para Judas, pois é revestido da luz da sabedoria divina para o testemunho próprio do Senhor. Esta sua afeição por Cristo discerne o que convém. Ela compreende o bem e o mal de uma maneira justa e oportuna. É uma boa coisa preocuparmos-nos com os pobres, mas nesse momento, todo o pensamento de Deus se concentrava no sacrifício de Cristo. Havia sempre a ocasião de cuidar dos pobres, e é justo fazê-lo, mas pô-los em comparação com Jesus, no momento do seu sacrifício, era pô-los fora do seu lugar e esquecer tudo o que era precioso para Deus. Judas, que só pensava no dinheiro,
compreendia a situação presente em função do seu próprio interesse. A sua agudeza de espírito era do inimigo, a de Maria era de Deus. Os acontecimentos precipitam-se. Judas entende-se com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus a troco de dinheiro. E com efeito, o contrato é concluído segundo os seus pensamentos e os pensamentos deles. É, no entanto, muito importante observar a maneira como, se posso assim falar, o próprio Deus domina a situação. Embora seja este o momento em que a malícia do homem está no auge e em que o poder de Satanás se exerce no mais alto grau, tudo se cumpre perfeitamente no momento exato, da maneira e pelos instrumentos requeridos por Deus. Nada, nem a menor coisa, lhe escapa. Nada se realiza a não ser aquilo que Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. Que consolação para nós! E nas circunstâncias que nos ocupam, que emocionante testemunho! O Espírito Santo relata, pois, o desejo fácil de compreender dos chefes do povo e dos escribas de evitarem a ocasião da festa para prenderem Jesus. Mas era um desejo inútil. Aquele sacrifício devia cumprir-se nessa altura e cumpre-se. Aproximava-se, porém, o momento da última Páscoa na vida de Jesus. Páscoa essa em que ele próprio devia servir de cordeiro e não deixar à fé outro memorial a não ser o de si próprio e da sua obra. O Senhor envia então seus discípulos a fim de prepararem tudo o que era necessário para celebrarem a festa. À tarde senta-se com os seus discípulos para conversar com eles e testemunhar-lhes pela última vez o seu afeto por eles como seu companheiro. Mas é também para lhes anunciar que um deles o trairá, porque ele devia sofrer tudo, até a traição, conforme estava escrito. Com este pensamento, pelo menos o coração de cada um dos 12 começa a entristecer-se, porque o traidor devia ser um daqueles que comiam do mesmo prato com ele. Mas ai desse homem! Contudo, nem o pensamento de uma tal iniquidade, nem a dor do seu coração podem fazer parar o curso do amor de Cristo. Há algo de muito belo e de muito comovente na pergunta dos discípulos. Os seus corações estavam seriamente rendidos e as palavras de Jesus tinham neles todo o peso de um testemunho divino. De modo nenhum pensavam em traí-lo, exceto Judas. Mas as suas palavras eram seguramente verdadeiras. As suas almas reconheciam-no e eles sentiam desconfiança de si próprios ao ouvirem as declarações de Cristo. Não havia neles a orgulhosa certeza de que eles o não trairiam, mas os seus corações inclinavam-se perante as solenes e terríveis palavras de Jesus. Judas evita a questão, mas depois, para não dar ares de se julgar superior aos outros, formula-a, e é para ser designado pessoalmente pelo Senhor, o que constituiu verdadeiro alívio para os outros discípulos. E ele lhes dá as provas desse grande amor na última ceia. Era dele, do seu sacrifício, e não de uma libertação temporal que eles deviam lembrar-se dali para o futuro. Tudo se condensava nele, e no fato de ele morrer sobre a cruz. Em seguida, dando-lhes o cálice, estabelece o fundamento da nova aliança no seu sangue, em figura, apresentando-lhe como participação na sua morte, verdadeira bebida de vida. Depois de terem bebido todos dele, Jesus diz-lhes que aquilo é o selo da nova aliança
coisa bem conhecida dos judeus desde Jeremias, acrescentando que esse sangue era derramado por muitos. A morte devia, pois, entrar ali para estabelecer a nova aliança e para pagar o resgate de muitos. Mas para isso, era necessária a morte, e que os laços terrestres entre Jesus e os seus discípulos ficassem destruídos. Jesus não beberia mais o fruto da vide, sinal dessas relações, antes de renovar esses laços com eles no reino de Deus. Quando o reino fosse restabelecido, ele estaria de novo com eles e renovaria esses laços de intimidade, sobre outra forma e de maneira mais geral e mais excelente. Mas agora tudo mudava. Em seguida cantam um hino e saem para se dirigirem ao lugar habitual, no Monte das Oliveiras. As relações de Jesus com seus discípulos aqui, na terra, deviam ser, com efeito, quebradas. Mas isso não era porque ele os abandonasse. Jesus consolidava, ou pelo menos manifestava, na sua última ceia com eles, os sentimentos do seu coração e a força do seu lado destes para os outros laços. Mas eles seriam escandalizados por causa da sua posição e abandoná-lo-iam. Mas era a mão de Deus que estava em tudo isso. Ele feria o pastor. Mas, uma vez ressuscitado de entre os mortos, Jesus retomaria suas relações com seus discípulos, com os pobres do rebanho. Iria à frente deles para a Galiléia, para lá onde essas relações tinham começado, longe do orgulho da nação, e onde, segundo a palavra de Deus, a luz tinha resplandecido no meio deles. A morte estava perante ele. Era necessário sofrê-la, para que as relações, quaisquer que elas fossem, se restabelecessem entre Deus e o homem. O pastor seria ferido pelo Senhor dos Exércitos. A morte era o julgamento de Deus. Poderia o homem sustê-lo? Um só o podia fazer. Pedro, amando demasiado a Cristo, para que o seu coração pudesse abandoná-lo, avança demasiado no caminho da morte, para logo recuar, prestando assim um mais relevante testemunho da sua incapacidade para atravessar o abismo que se abria perante os seus olhos, na pessoa do seu desprezado mestre. Aliás, para Pedro não havia senão o exterior do que é a morte. A fraqueza que lhe inspirava o seu terror tornava-o incapaz de olhar o abismo que o pecado tinha aberto diante dos nossos pés. No preciso momento em que Jesus anuncia tudo o que ia acontecer, Pedro tenta enfrentar essa situação. Sincero no seu afeto, não sabia o que era o homem posto a nu perante Deus e em presença do poder do inimigo que tinha a morte por arma. Pedro tinha já tremido de medo, mas a presença de Jesus que inspira afeição não implica que a carne, que nos impede de o glorificar, seja morta no verdadeiro sentido do termo. Aliás, ele não sabia nada acerca desta verdade. É a morte de Cristo que revelou o nosso verdadeiro estado, trazendo o único remédio possível para a nossa condição de pecadores: a morte e a vida em ressurreição. Como a arca do Jordão, Cristo estava sozinho na morte, para que o seu povo resgatado pudesse atravessá-la em seco. Jesus avança para o termo da sua provação que não fazia senão demonstrar a sua perfeição e a sua glória e glorificar a Deus, seu Pai, ao mesmo tempo. Mas provação que não lhe evitava nada daquilo que teria tido o poder de o reter, se alguma coisa houvesse que pudesse fazê-lo, e foi até a morte e ao peso da cólera de Deus
peso que nós não podemos conceber. Aproximou-se do combate do sofrimento, não irrefletidamente como Pedro, que ali se lança por ignorar a natureza desse combate, mas aproxima-se dele com pleno conhecimento, colocando-se em presença de seu Pai, perante quem tudo é pesado e medido, e onde a vontade daquele que lhe impunha uma tal obra é claramente demonstrada na sua comunhão com ele. De modo que Jesus a realiza tal como Deus a considerava, segundo a extensão e a intenção de seus pensamentos e da sua natureza, numa perfeita obediência à sua vontade. Jesus afasta-se sozinho para orar ao Pai. E espiritualmente, atravessa toda a extensão dos seus sofrimentos e suportando toda a angústia na comunhão de seu Pai. Tendo esses sofrimentos diante dos seus próprios olhos, coloca-os perante o coração de seu Pai, a fim de que, se possível, passasse de si aquele cálice. Se não, seria pelo menos da mão de seu Pai que ele o receberia. Ali estava a piedade, pela qual ele fora sempre escutado e as suas orações atendidas. Estava ali como homem, feliz por ter os seus discípulos velando com ele, feliz por se isolar e derramar seu coração no seio de seu Pai, no estado de dependência de um homem que ora. Que sublime espetáculo! Pedro, que dizia querer morrer pelo seu mestre, nem sequer é capaz de velar com ele. O Senhor mostra-lhe com doçura a sua inconsequência, reconhecendo que, com efeito, o seu espírito estava cheio de boa vontade, mas que a carne era sem valor no combate com o inimigo e na provação espiritual. A narração de Marcos, revelando todo o estado espiritual dos homens com quem Jesus se tinha associado, e passando rapidamente de um acontecimento a outro acontecimento, de maneira a relacioná-los entre si, é tão surpreendente como o desenvolvimento mais circunstanciado dos outros evangelhos. É impresso um caráter moral em cada passo que se dá nesta história, dando-lhe, do seu conjunto, um interesse que nada saberia igualar, salvo aquele que está acima de todas as coisas e de todos os pensamentos, a não ser a pessoa daquele que está aqui perante nós. Ele, ao menos, velava junto de seu Pai. Porque, depois de tudo, e dependente como foi em graça, que podia o homem fazer por ele? Completamente homem como era, sobre um só ele se devia apoiar, e assim ele foi o homem perfeito. Indo de novo para orar, volta para ver os seus dormindo ainda, e de novo apresenta o seu caso a seu Pai. Desperta então os discípulos, porque era chegada a hora em que eles nada poderiam fazer por ele. Judas aproxima-se com o seu beijo. Jesus submete-se. Pedro, que dormira durante a veemente oração do seu mestre, desperta para ferir, quando este se submete como um cordeirinho indo para o matadouro. Pedro fere um dos assistentes e corta-lhe uma orelha. Jesus argumenta com os que tinham vindo para o prenderem, recordando-lhes que, quando ele estava, humanamente falando, constantemente exposto ao poder deles, não o tinham prendido. Mas havia outra razão para que isto tivesse lugar agora. Os desígnios e a palavra de Deus haviam de cumprir-se. Era o cumprimento fiel da obra que lhe estava destinada. Todos o abandonam e fogem, porque quem, senão ele próprio, podia seguir o caminho até o fim? Na verdade, um homem tentou ir mais longe, mas logo que os agentes da autoridade lhe põem a mão em cima, agarrando o lençol de linho fino em que se embrulhava, ele salva-se, abandonando-o
e fugindo. Quanto mais a gente se aventura fora do poder do Espírito Santo, no caminho onde se encontra o poder do mundo e da morte, tanto maior é a vergonha com que teremos de arcar, se Deus nos permite dali escapar. O jovem fugiu desnudo. As testemunhas faltam, não em malícia, mas em firmeza de testemunho, e mesmo a força nada podia contra ele, antes do momento que Deus tinha fixado. É a confissão de Jesus, a sua fidelidade ao proclamar a verdade na congregação, a causa da sua condenação. O homem nada pode fazer, posto que tenha feito tudo quanto a sua vontade e a sua culpabilidade. O testemunho dos inimigos de Jesus, a afeição de seus discípulos, tudo falta. Eis o homem. É Jesus que rende testemunho à verdade. Jesus que vela com o Pai. Jesus que se submete àqueles que nunca tinham podido apoderar-se dele, até chegar a hora designada por Deus. Pobre Pedro! Foi mais longe do que o jovem no jardim. E encontramo-lo aqui, a carne no lugar do testemunho, no lugar onde esse testemunho se deve prestar, perante o poder daquele que a tal se opõe e dos seus instrumentos. Mas ai, Pedro não se escapará. A palavra de Cristo será verdadeira se a de Pedro for falsa. O seu coração será fiel e pleno de amor se o de Pedro, como o de todos nós, for infiel e cobarde. Jesus confessa a verdade e Pedro nega-a. Todavia, a graça do nosso adorável Senhor não lhe falta, e tocado por ela, cobre a face e desfaz-se em lágrimas. Mas a Escritura tem de cumprir-se. Ele será entregue nas mãos dos gentios. Ali ele é acusado de ser rei. E a sua resposta, que ele é, de fato, rei, deve ter sido certamente a causa da sua morte. Mas era a verdade. A confissão que Jesus fizera diante dos principais sacerdotes, versos 61 a 62, referem-se às suas relações com Israel, como já vimos noutras passagens deste Evangelho. O seu serviço era a pregação na congregação de Israel. Jesus apresenta-se de fato como rei, como Emanuel. Agora confessa que é, para Israel, a esperança do povo. Tu és, dissera o sumo sacerdote, o Cristo, o Filho de Deus bendito? Verso 61. Era, segundo o Salmo 2, o título e a posição gloriosa daquele que era a esperança de Israel. Mas Jesus acrescenta o que ele será, isto é, o caráter que ele ia tomar, ao ser rejeitado por esse povo, caráter esse no qual ele devia apresentar-se ao povo rebelde. Seria o que está escrito nos Salmos 8 e 11, 8 e 110, e também no capítulo 7 de Daniel, com os seus resultados, a saber, o Filho do Homem, à direita de Deus, e vindo sobre as nuvens do céu. O Salmo 8 não apresenta Cristo senão de uma maneira geral. O Salmo 110 e o capítulo 7 de Daniel falam do Messias da maneira particular segundo a qual Cristo se anuncia aqui. A blasfêmia que o sumo sacerdote lhe atribuía não era senão a rejeição da sua pessoa, porque o que Jesus dizia encontrava-se bem expresso na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com
www.radiocultura.com.